Estamos de volta com o CJC Mais para todo o Brasil e hoje falando sobre um assunto um pouco complexo. Talvez você já ouviu falar, então nos blocos anteriores a gente falou aqui sobre rinoplastia, que é uma cirurgia estética, um procedimento que geralmente a pessoa, quando não está muito satisfeita com o nariz dela, ela pode solicitar, ou também para fazer a correção de algum problema respiratório. E a gente estava conversando aqui com o Dr. Rafael, que falou muito sobre este tipo de cirurgia, desmistificou algumas coisas aqui para a gente, você pôde acompanhar. Mas e aí, quando a gente fala da questão psicológica da pessoa que busca não só esse tipo de procedimento, mas outros procedimentos, e talvez ela pode entrar em um círculo vicioso, onde ela faz a rinoplastia, aí depois bota o botox, coloca lá o botox, aí depois faz mais uma, e vive fazendo procedimentos, mas talvez uma pessoa que nem precisaria fazer. Será que ela passa por algum tipo de problema psicológico? Tem algum tratamento para isso? A gente tem que procurar um psicólogo quando isso acontece. Para nos ajudar, a gente vai receber aqui uma psicóloga, né, Carla? É verdade, ela vai nos ajudar a tirar todas as nossas dúvidas e vai falar um pouco pra gente que transtorno psicológico é esse que a pessoa sofre, que ela se olha no espelho e vê que sempre precisa de uma mudança. É normal, a mulher sempre fala assim, eu quero mudar isso e tal, mas quando vira obsessão, quando você fica obcecada, aí eu acho realmente que tem um problema acontecendo aí, que a gente precisa de um tratamento. Então, eu quero que vocês recebam ela aqui mais uma vez no nosso programa, a nossa psicóloga Beth Monteiro. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada, brother Joey. Mais uma vez aqui, pra mim, só tô sentindo falta da Mel, né? Melzinha hoje tá de castigo, né? Mel tá no cantinho da disciplina. A gente nem deixa entrar no estúdio. A gente desconta logo do contra-cheque dela. Deve estar em algum procedimento estético ela. Ela precisa de estético, né? No pelo, banho, tosa. Eu quase que limpei o pé dela pensando que era o tapete esse dia. Tá? Um beijo, Melzinha. Bem, Beth, fala pra gente, né? A gente sabe que, como a gente falou aqui no Brasil, aumenta cada vez mais as pessoas que procuram procedimentos estéticos, cirurgia. A gente até brincou aqui, eu quero fazer algumas já, né? Mas eu não sou obcecada por isso, eu sei que tem um tempo determinado, né, João? Eu sempre comento com ele também, eu quero, mas na hora certa eu vou fazer. Agora, por enquanto, não é a hora certa. Então, Beth, existe um nome de alguma doença que a pessoa ela olha para o espelho e ela nunca está satisfeita e ela sempre tem que fazer essas cirurgias para ficar melhor? Sim, existe um transtorno que é o transtorno disfórmico corporal. O que é isso? A pessoa ela está sempre insatisfeita com a sua imagem. A grande questão nisso é que é acompanhado de um grande sofrimento e ela perde muito tempo se olhando no espelho. Uma outra característica desse transtorno é que só ela percebe. E às vezes é até um delírio, ninguém percebe, mas ela vai ali, olha, encontra. E aí, por decorrência daquilo, muitas das vezes ela sai da faculdade, o trabalho dela é prejudicado, a vida social dela é prejudicada. Por quê? Porque ela fixa naquilo de uma tal forma que a vida dela e as suas relações ficam assim, muito prejudicadas. E geralmente quando a pessoa tem esse problema, está passando por isso, ela não consegue identificar. Geralmente quem identifica são as pessoas que estão ao redor dela e por isso procuram um psicólogo e levam ela até psicólogo. Então, esse é um ponto muito importante, porque o transtorno disfórmico corporal é um tipo e existe um subtipo que passa muito batido e a gente não percebe, que é um subtipo das pessoas que vivem em função da academia. Isso acontece muito com o homem. Eles entram em um processo muito de um cuidado anormal da questão física. E aí eles gastam muito tempo com alimentação. A alimentação saudável é maravilhoso, mas quando isso começa a prejudicar, que é a grande questão. Mas se a pessoa está indo para a academia, tá tudo bem, né? Ela está se cuidando, mas isso começa a trazer um grande prejuízo para ela. Por quê? Porque as relações delas ficam alteradas e ela não se percebe que já alcançou um corpo ou que aquilo está sendo um pouco exagerado, né? A gente tem vários exemplos disso. Então a pessoa que, enquanto uns dizem que a pessoa que é vaidosa em excesso, a pessoa pode estar passando por um tipo de subtranstorno, por estar querendo sempre estar bem, estar melhor. Gente... Exatamente essa palavra, o excesso.
aonde está o equilíbrio no que eu faço relacionado ao meu corpo. Procedimento estético é bom, cuidar de si também. Mas como eu me relaciono com isso e o que está por trás? E, no geral, como você falou, as pessoas que estão vivenciando isso não percebem. Ela acha que é normal. Por quê? Hoje a gente vive em um mundo, né, da imagem em que as mídias sociais estão o tempo todo ditando um monte de coisa. Então, eu estou sempre querendo melhorar e buscar e fazer alguma coisa, melhor aqui e mexe ali. E aí eu entro nesse ciclo e não percebo, às vezes, quando isso já está me trazendo um prejuízo. Geralmente, esse tipo de transtorno ele pode ter início quando a pessoa ela ouve muita gente apontando ou pontuando coisas nela, tipo, você é feio, você nariz esquisito, não sei o quê. Aí a pessoa talvez cresce até no ar, assim, né? Desse tipo de apontamento. E ela pode desenvolver, talvez, esse transtorno, algum outro tipo, devido a isso, por causa dessa questão? Então, nós somos seres da relação, né? Então, a gente está trocando o tempo todo. Mas vou abrir um parênteses aqui. Que pessoas são essas que só vão apontar os nossos aspectos negativos? Que relações são essas? É claro que, às vezes, na família, a gente não escolhe. Pai, mãe, que muitas das vezes podem não ter tido uma estrutura emocional para nos receber. E aí, a crítica, como uma forma de correção e um suposto incentivo, pode aparecer e pode ter uma repercussão na questão da autoestima, sim. Mas na vida adulta, como a gente pode ressignificar isso? E às vezes até olhar para trás para reelaborar todas essas questões, essa autoimagem deformada que muitas das vezes a gente estruturou. Que isso é muito normal, né? O que eu estou procurando quando eu vou a um cirurgião plástico? O que está por trás disso? E aí entra o papel do psicólogo, né? O psicólogo ele pode atuar no pré-operatório questionando e problematizando o que está por trás de uma suposta cirurgia e de um desejo de. É muito engraçado, né? Algumas mulheres que sofrem, vou trazer um caso, alguma questão de traição, e aí querem ir para o cirurgião fazer uma mudança radical, e aí, às vezes, passando tudo isso, não fica com o marido e fica com um corpo novo. Mas até que ponto ela queria esse corpo novo? E ela começa a se identificar ali, entendeu? Quem são as pessoas que estão à nossa volta? Qual é a influência que elas exercem sobre nós? Até que ponto eu preciso permanecer ali? Se a pessoa está me criticando o tempo todo, será que ela gosta de mim? Porque assim, como vocês falaram anteriormente, a rinoplastia ela tem sim uma função, muitas das vezes, de uma questão mesmo da questão da respiração, enfim, desse reparo. Sim. Porém, será que é o meu nariz que importa tanto nas minhas relações? Né? Como é isso? Como eu estou no mundo e com essas pessoas? Você acha que isso acontece... a gente teve um exemplo do Ken humano e da Barbie também, né? Aquela menina que queria ser igual a Barbie e ela mudou radicalmente. O Ken humano também, né? Ele fez várias transformações na boca, no nariz, nos olhos. Isso, eles passam também por esse... Eles passaram também um pouco por esse transtorno, você acha, na sua opinião? Eu acho que ali tem uma questão muito mais de não aceitação de si. O seu nariz, Carlos, o seu nariz, Brody Joe, também são vocês. E aí, se de repente eu posso sim querer mudar uma coisa, super normal. Mas quando isso vai para o excesso, o que eu estou escondendo? Por que eu tenho que me transformar em um personagem, em um brinquedo? Eu tenho que ser esse brinquedo, quem eu sou? Então, assim, esse transtorno pode estar ali, pode, mas quem é essa pessoa por trás desse monte de cirurgia, sabe? Talvez é porque a pessoa acho que pensa dessa forma porque ela quer ser alguém que já é conhecido e ela talvez não se reconheça, deve ser complicado, ela quer ser famoso, não sei. A gente tem até uma foto aí do Ken humano que a nossa produção vai jogar aí pra gente. Olha aí. Gente, não é possível. Dá até medo. Isso dá mesmo. Meu Deus. Quem vê boneco assassino, gente, ele realmente, ele é igual. Parece o Beto Justo. Tá demitido, né? Igualzinho. Caramba. É a se pensar, né? E aí a gente pode pensar também nas inúmeras mulheres que estão morrendo em procedimentos estéticos. Gente. Que, assim, não seguros, né? Em casa, em apartamento. Sim. As pessoas estão pagando com a vida por essa questão da autoestima estar tão baixa, achando que se eu tenho um bumbum legal, um silicone assim, e aí, será que as pessoas vão me amar mais?
e elas estão pagando com a própria vida, né? E aí, às vezes, se tornando até uma coisa muito estranha, como quem humano, que, meu Deus do céu, se eu encontro de madrugada, sai correndo e faço 10 orações, né? Aí ele ia falar pra você, você está... Isso é preconceito. Não é ele chama de Suzy, não é a Suzy. Suzy? Porque a Suzy... É a similar A concorrente da Barbie. Bem, gente, essa questão que ela falou também é muito importante. A gente está vendo na mídia aí muitas mulheres morrendo por isso. Por quê? Não tem o dinheiro, porque cirurgia plástica, a gente sabe que é caro. Porque gasta com cirurgião, gasta no pós-operatório, no pré-operatório você tem que gastar também. E é toda uma equipe. Então, para você fazer um procedimento sério, você tem que juntar aquele dinheiro. Se você for fazer em qualquer beira de esquina, você corre o risco de morrer, entendeu? Então, não faça isso, gente, pelo amor de Deus. Não é porque em determinado local você vai ver a promoção. Promoção é a sua vida vai pro ralo ali na promoção também. Então, espera um pouquinho. Tem agora, hoje em dia, tem aquelas caixinhas assim, meu silicone, coloca ali todo mês uma quantia que depois você vai conseguir o dinheiro do seu silicone e procure sempre especialistas certos, porque a gente está falando disso também, é muito importante. A gente volta a falar da Evelyn. A Evelyn teve um cirurgião que foi indicado, mas mesmo assim ele fez isso com ela. É muito complicado, gente. Então pense, pesquise, leia, releia sobre tudo para depois você não se arrepender ou então pagar um preço muito caro, né? Tem que ser um profissional que a pessoa confie, né? Sim. Que de preferência tem algumas referências, mas a gente pode pensar também como anda a minha autoestima com a cirurgia e sem a cirurgia, né? Porque assim, eu posso até ir lá e fazer uma cirurgia plástica e continuar insatisfeita com a minha autoestima. Porque, de repente, eu já tive marcas e já fui afetada em um nível mais profundo que uma cirurgia plástica não vai resolver. É legal, mas muito antes disso, procurar um profissional para estar entendendo um pouco a nossa estrutura emocional, o que me faz bem, reconhecendo quem eu sou. Como a gente tinha falado, né? A gente vive muito hoje no mundo da comparação. A gente está sempre comparando com o Instagram, com o Facebook, fotos que são montadas, pessoas que não são reais, são inúmeros filtros. Eu acho muito engraçado, né? Eu estava conversando com uma amiga hoje, e tem algumas pessoas que entram em contato comigo no WhatsApp e depois eu encontro pessoalmente e não consigo associar. A foto é tão montada no WhatsApp que, assim, é a mesma pessoa que estava falando comigo há 30 minutos atrás. Então, são fotos montadas e a gente quer trazer aquilo para uma realidade que não existe. O ideal nunca vai ser real. E aí, eu conseguir trabalhar e aceitar a minha realidade é importante. Legal fazer uma cirurgia plástica, fazer um procedimento estético no nariz, legal. Mas como é isso, né, nos outros aspectos da sua vida? Às vezes a pessoa associa colocar um silicone e ter um casamento feliz, encontrar um namorado bonito. Mas associações que não fazem muito sentido, né? Para a pessoa faz sentido. Porque aí as pessoas olham lá uma pessoa com silicone bonito e viajando em Paris. Se eu tiver um silicone bonito, eu vou viajar para Paris também. É um combo, né? Antes de uma viagem para Paris, né? Se fosse assim. Pode falar. Geralmente, a pessoa que a gente está falando aqui, que faz um procedimento que às vezes acaba não dando certo. Isso acaba de várias maneiras afetando o emocional, o psicológico dessa pessoa. Geralmente, quando alguém passa por um problema como esse, ela necessariamente precisa passar por um psicólogo para reorganizar, né, o que está dentro dela, até para ela não ter, sei lá, medo de precisar fazer outra cirurgia, até para reparar aquilo que foi feito. Necessariamente ela precisa passar por um psicólogo? Então, eu levanto a bandeira que todo mundo deveria fazer um processo terapêutico. Por exemplo, a mulher, ela cuida muito da questão estética, do que está para fora. Mas quantas de nós já não abrimos um guarda-roupa enorme e falamos assim, caramba, eu não tenho roupa? Ou eu visto tudo e falo, nada tá bom em mim? Ou seja, são outras questões. A gente cuida de fora, da parte de fora, mas cuidar do interior, da nossa estrutura psíquica é muito importante e às vezes até mais importante, porque você pode estar linda por fora, mas emocionalmente destruída. E aí, nesses casos, é muito mais, né? A pessoa teve uma expectativa, às vezes se arriscou, sabe? Deus ajuda e vai num procedimento mais não tão confiável.
e ainda tem um retorno negativo, isso afeta, assim, a autoestima. Às vezes a pessoa está confiando ali, eu vou fazer, vou passar, vou conseguir, vou ficar mais bonita, e o retorno é péssimo. Isso afeta por demais, né? Infelizmente, as pessoas se entregam em procedimentos não confiáveis. Quer fazer, faça, mas procura um especialista, procura o Rafael, que estava aqui agora, né? Alguém que venha te dar um suporte de verdade. E engraçado que quando a gente vai fazer um procedimento estético, é quase que obrigatório a gente procurar um psicólogo, né? Que eles falam, eles aconselham a pessoa procurar um psicólogo. Então, em algumas cirurgias, como a bariátrica, é importante, na verdade é fundamental para você fazer a cirurgia. Mas em outros procedimentos estéticos não tem uma obrigatoriedade. A pessoa é importante fazer? Porém você pode passar pelo procedimento cirúrgico sem ter consultado. Eu sempre aconselho para a gente checar de uma forma anterior quais são os reais motivos, porque por mais simples que seja, você vai entrar no centro cirúrgico, você vai passar por um processo de anestesia e isso é importante, né? Você verificar até mesmo as consequências da recuperação. Tá claro para você? Como é que você lida com a dor? Quais são as expectativas de todo esse processo para você? E esse ponto que você falou também dos filtros aí no Instagram, né, nas redes sociais, é bacana, né? Porque quando a gente está cansado, com olheira, você né? Bota a maquiagem aí lá, você né? coloca o filtro lá, fica perfeito. Mas, por outro lado, também é muito complicado, porque a pessoa quer ficar com aquele rosto mesmo, entendeu? Ela começa a se achar feia, ela começa a se achar inferior, fala assim, não, eu não vou sair na rua, porque eu não sou bonita. Ela começa a achar que ela não é mais bonita e acaba perdendo a autoestima. Então, a gente também tem que saber trabalhar com isso, tem que saber ter esse autocontrole, que ali é uma realidade totalmente diferente. Essas influenciadoras digitais, eu gosto de muitas, mas algumas eu amo porque elas mostram essa realidade. Gente, essa aqui sou eu, porque elas trabalham com isso, então elas têm que estar maquiadas, bonitas, tal, para vender determinados produtos. Mas elas falam, gente, pelo amor de Deus, não pense que a nossa vida é o tempo todo só glamour. Não queiram ser igual a gente só para ficar se maquiando na frente de um espelho. Não, eu tenho imperfeições como vocês, tem coisas que eu não gosto em mim. Então, a gente tem que saber lidar com essa realidade, não é? Sim, nós devemos cuidar da aparência. Claro, é maravilhoso você olhar para o espelho e gostar. Porque aí reflete uma outra coisa, né? Quando você não se cuida, quando você se larga, o que você está largando também? Mas lidar com o real, que no geral nós somos mulheres normais, que trabalhamos, que temos filhos, que cuidamos de uma casa e que também cuidamos de nós. Só que assim, no geral, essas influenciadoras, né, elas vivem para isso. Sim. Então tem uma outra relação com as mídias sociais. Por exemplo, uma brincadeira. Vocês já repararam que no Instagram e no Facebook tem sempre alguém viajando? Sempre. É verdade, nem que seja para o trabalho, né? Tá viajando. Sempre. E como é que isso reflete na nossa vida, no nosso dia a dia? Nossa, tem sempre alguém viajando e eu não viajo tem um ano só nas minhas próximas férias. Isso vai, sim, repercutindo na nossa autoestima e na nossa estrutura. Então, assim, lidar com a realidade, entender que aquilo é só um recorte da vida da pessoa, sim, que a vida da pessoa é muito mais ampla, é importante. Talvez a pessoa viajou um tempão e guardou ali as fotos e postou, né? No mês seguinte acontece. Eu tive uma viagem, fui para um congresso. Vou te cortar no próximo bloco. Você vai dizer um pouco dessa história, desse congresso que você foi aqui pra gente, tá bom? Você que tá curtindo essa conversa aqui com a nossa psicóloga Beth Monteiro. No próximo bloco a gente vai continuar. Então não sai daí, daqui a pouquinho a gente tá de volta.